um prazer ter você aqui, você que a gente sempre escuta falar. Não tive a oportunidade ainda de assistir uma palestra sua. O palco é seu e os empresários são nossos, tá bom? Vamos lá. Combinado. Obrigado, Marco. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado para o Marcelo, Beltrame, grandes amigos que estão sempre acompanhando. E o objetivo aqui é o seguinte: pela primeira vez na humanidade, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Vocês já passaram para pensar nisso? Pensaram nisso? A gente não sabe o que vem daqui a 5 anos. Sempre foi fácil você conseguir ter algumas ideias, mas agora fica um pouco mais difícil. Por isso eu gosto de começar com, eu chamo de awake. O que é awake? Quando você olha aquelas tecnologias que estão acontecendo, sabe quando você faz a brincadeirinha, tira uma foto do seu amiguinho, usa IA e transforma um negocinho. Pô, peraí, e se isso estivesse no meu negócio? O que ele mudaria? Qual era a transformação que essa tecnologia ia trazer para a gente? Então, no fundo, o que eu digo é o seguinte: vamos prestar atenção ao que está acontecendo, porque o que vem de outro local é o que cai no teu negócio. Então, às vezes a gente está olhando, tem indústrias que estão muito mais rápido sofrendo a revolução, tem indústrias que estão demorando mais. Só que você precisa olhar o que está acontecendo. E essa frase do Darwin, para mim, ela vocês vão perceber no meio da palestra que ela é icônica, porque não é o mais forte das espécies que sobrevive, e nem o mais inteligente, mas aquele que melhor responde a mudanças. Em outras palavras, se vocês vão ver alguma coisa aqui, que vai falar, caramba, eu preciso fazer isso, a pergunta que eu faço, amanhã, o que você vai fazer com essa informação? Aí a gente cai no que você falou, que é aquela questão do tipo, putz, eu tenho uma paralisia de fazer o meu dia a dia. Não, eu estou tão ocupado com o meu dia a dia que eu não posso pensar nessa mudança. E aí a gente vê as coisas começando a acontecer. Então, vamos fazer um paralelo. Você imagina que você é uma construtora e você faz prédios. E você vai fazer o alicerce do prédio com o quê? Com uma série de pessoas lá com a enxada, cavando. Então iam lá 150 pessoas cavar para fazer o alicerce do prédio. Aí um dia esses funcionários chegam e tem o quê? Tem uma máquina dessa aqui, tem uma retroescavadeira. Eles nunca tinham visto uma retroescavadeira na vida. O que você acha que esses caras pensaram quando viram a retroescavadeira? Como é que ele vai competir com a retroescavadeira? Ele vai pensar o seguinte: e se a retroescavadeira ficar louca e começar a matar todo mundo? Você acha que na época ele não pensou isso? Ele não pensa isso com o IA hoje? Né? Pô, será que a IA vai transformar? Só que daí eu faço a pergunta para vocês. Essas pessoas perderam o emprego ou não? Essa é a pergunta importante. Porque sabe o que acontece? Quando entrou a retroescavadeira, apareceu muito mais emprego. Eu preciso ter alguém para fazer o quê? Operar a retroescavadeira, alguém para fazer a manutenção da retroescavadeira, a faquine para construir a retroescavadeira, eu preciso construir estrada para levar a retroescavadeira. A quantidade de empregos aumentou. Só que a função que essas pessoas tinham deixou de existir. Então, entre a função deixar de existir e elas terem emprego, o que falta? Treinamento. Então, o ponto principal que a gente tem que pensar hoje é o seguinte: treinamento. E não dá mais para você falar, não, tá bom, vou ter uma universidade, vou resolver. Não, a sua empresa tem que ser a própria universidade, porque se ela não treinar as pessoas para a nova função, não vai dar tempo, você não vai encontrar no mercado. Ponto final. Esse é o primeiro ponto. Né? Não tem como fugir de tudo isso. Tá? Então, esse ponto aqui ele é muito importante. Aí, a gente tem que entender que tem mais mudanças. Geopoliticamente, não sei se deu para perceber, mas o mundo mudou completamente. A volatilidade gigantesca, pode ser que o Japão agora está começando a puxar todos os seus ativos de volta para o Japão, começa um processo, pode ser que daqui a 3 anos a gente não possa enviar mais dinheiro para fora, não, o dólar de real é só real, pode ser que você vá para os Estados Unidos com o seu dinheiro e o Trump pegue o seu dinheiro, que nem o Collor, e fale, olha, se você é imigrante, eu vou pegar o seu dinheiro para pagar a dívida americana e repago em 10 anos, tudo pode acontecer. Então a gente tem que se preparar para um mundo que a gente não sabe qual que é a nova ordem mundial em termos geopolíticos. E aí, obviamente, eu entro em termos
tecnológicos. A tecnologia está entrando de uma forma muito rápida, que são essas retroescavadeiras, que estão também mudando. Então, eu estou vendo o mundo ao meu redor mudar e estou vendo a tecnologia ao meu redor mudar. Só que, pela primeira vez, a gente está numa tecnologia que ela não transforma só as coisas, ela vai transformar o que é ser humano. Daqui a 5 anos, ser humano vai ser um negócio diferente do que a gente tem hoje. E a gente vai começar, vamos pincelar algumas coisas. Esse gráfico aqui ele é muito importante. Ele mostra as evoluções das tecnologias e ali na lateral é porcentagem do PIB. Então, quando saiu o motor a vapor, aumentou em 3 pontos. Essa geração de valor foi equivalente a 3 pontos do PIB. Depois veio ferrovias, 3 pontos do PIB, depois começaram a combinar tecnologias, eletricidade, telefone, motor a combustão, já estamos falando de 8 pontos do PIB, e a gente está no momento agora de um crescimento absurdo, gerando aí quase 18 pontos do PIB global em geração de valor. Só que é o seguinte, às vezes você está aqui, né? Se você adota a nova tecnologia, você aproveita essa onda. Se você não adota a nova tecnologia, o que acontece? Não sei se vocês repararam, crise levou oportunidade, crise. A gente está exatamente nesse ponto de inflexão hoje. E aí, vamos fazer um exemplo lúdico, só para a gente ter uma ideia. Quem aqui toca piano? Ninguém sabe tocar piano? Se eu quiser tocar Beethoven, quanto tempo eu tenho que fazer de aula? Anos. E só 2 pessoas tocam piano, né? Porque eu preciso de anos de treinamento. E se eu pudesse tocar Beethoven no primeiro dia? Como que seria a experiência? Vamos ver? Alright, so supposedly the Quest 3 can teach me how to play piano. Let's see if it's true. Oh shoot, they're coming quick! Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que vai acontecer com as escolas de piano? Acabar? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui gostaria de saber tocar piano? Levanta a mão. Como que ela vai acabar se eu tenho esse mercado gigantesco aqui? Olha que interessante. Então, na verdade, é o seguinte, a escola de piano está aqui. Ela vai ter que se transformar para que ela pegue as pessoas, porque no momento que você toca piano no primeiro dia, se você monta uma comunidade, no final do mês vai ter a orquestra que foi feita com os amigos, etc., vira um outro negócio, usando tecnologia, e aí você supre o que precisa. E por que na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é, vamos acabar, porque 90% dos nossos pensamentos de hoje foram iguais ao de ontem. Teu cérebro faz isso simplesmente para economizar energia e para te proteger, né? Aparece leão, você corre, você não vai ter que entender se é um leão, certo? E aí, quando vem uma questão dessa, nesse exemplo de tecnologia, e você tem uma escola de piano, você olha e você fala o quê? Acabou. Porque você está nos 90%. Agora, se você dá um passo para trás, começa a pensar, peraí, se eu usar a tecnologia, se eu criar um modelo de negócio, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, opa, a coisa muda de figura, né? Então, a gente vai ter que brigar com o nosso próprio cérebro agora, que é o seguinte, a gente vai ter que se provocar todos os dias no que a gente está fazendo, porque a gente está pensando a mesma coisa num momento de mudança muito rápida. E a principal mudança, quando a gente fala de indústria para o mundo de inteligência artificial, é que a indústria, ela foi construída, ela foi concebida num mundo complicado. E a inteligência artificial é um mundo complexo. Qual que é a diferença? Complicado, vou fazer uma ponte. É difícil, mas eu vou lá, aprendo a fazer a ponte, tenho a engenharia, etc., faço a ponte. Funcionou, eu consigo ensinar as outras pessoas a fazerem pontes. É complicado. Agora você tem um filho, e seu filho, cara, é super educado, inteligente. Você consegue dar a fórmula para o meu filho ser igual ao seu? Não. Por quê? Porque é complexo. As empresas estão migrando de complicado para complexo. Então, eu conseguia antes fazer uma consultoria e resolver o problema que eu tenho dentro de casa. Agora não, porque esse problema muda todo dia.
Agora, a empresa é como se fosse uma criança, como se fosse um ser humano, ela é complexa. E a gente já vinha passando por isso, tá? A gente já passou por isso várias vezes. Essa é uma foto da Quinta Avenida em 1900 e só tinha um carro, onde está em vermelhinho. O resto era tudo carroça. 13 anos depois, o que aconteceu? Só tinha carro. Em 13 anos, a gente passou de só carroça para só carro. Você acha que foi uma mudança radical ou não? Só para vocês terem uma ideia, não existia a indústria do turismo antes do carro. Como é que você ia visitar alguém? Como que o cara ia lá de Los Angeles, né, para Nova York, de carroça? Não ia. Nasceu a indústria do turismo, nasceu a indústria para construir estradas, nasceu a indústria das fábricas para o carro, quer dizer, nasceu um monte de coisa em volta disso. Então, a gente está vivendo esses momentos, né, de construção. E o que a gente faz? Olha que interessante. As pessoas entram e falam, não, carro é uma porcaria. Carro te dá manutenção, o carro é devagar, o carro é caro, o cavalo é barato, não te dá manutenção e ainda fica seu amigo. Não faz sentido nenhum você comprar um carro. E para provar que não faz sentido nenhum, a gente vai fazer uma corrida de um cavalo contra um carro. Só para vocês verem como a gente tem razão. E foi fato isso. The growing feud between horse owners and auto owners often erupted in match races. On such occasions, Dobbin frequently made his rival look sillier than ever. No one had invented the automobile. It had just grown like Topsy over the years, the work of many men. Early models weren't built for speed. If they got you where you wanted to go, that was miracle enough. Dobbin breezed home to triumph and disillusionment, for the interest of the crowd was not in the victor, but the vanquished. Silently, without even noticing, the parade passed by. Within 3 decades, the horse, man's chief means of transportation for centuries, was to vanish almost entirely from the nation's thoroughfares. And this was the beginning. Agora, mas se o carro perdeu, por que foi todo mundo ver o carro? Ele perdeu. Porque inovação vende. Quem não quer conhecer a fábrica do Facchini? Com aquele monte de robô? Inovação vende. As pessoas foram ver o carro porque a inovação vende. Agora tem uma coisa importante, não sei se vocês perceberam nesse filme, né? A pessoa que está lá no cavalo, ele está de terno, fumando um charuto, ainda goza do cara, pede para ele, vem, corre mais aqui. É o típico modelo de quando você está na frente e não está olhando a inovação que está acontecendo. Ele tinha certeza que ia ganhar, ele tinha que ver, mas daí ele não entendeu porque todas as pessoas não ficaram do lado dele. E se você olhar o cara no carro, ele está todo destrambelhado, ele é um empreendedor, você vê que é um empreendedor, entendeu? O cara está lá se virando, apanhando para fazer o negócio acontecer. Cara, olha há quanto tempo, você já vê isso claramente num processo desse, tá? E aí que a inteligência artificial está substituindo os humanos. Sabe por quê? Vocês lembram antes do Covid? Quem aqui usava o Zoom ou meetings antes do Covid, levanta a mão. Porque eu tentava usar o Zoom, meu não funcionava, tá? Não sei se de vocês funcionavam, era um milagre, mas você viu quase ninguém. Hoje, vocês usam? Todo mundo usa. Logo, por causa do Covid, eu digitalizei o meu trabalho. Se você faz um conference call, e nesse conference call você toma decisão e você resolve, se você trabalha em casa e você faz o trabalho, logo o seu trabalho foi digitalizado. Então, se eu começo a trabalhar com agentes, se eu começo a trabalhar com uma série de coisas, eu posso substituir aquele trabalho que era feito. Então, por exemplo, nesse caso aqui, isso aqui não sou eu, obviamente que é um avatar feito com a minha foto, tá? E eu coloquei ele para quê? Para conversar em chinês. MTC 有住在非洲和中东国家，包括乍得和伊索比亚，开展工作的历史。由于与之升级相比，具有上述优点，并且在未来então uma empresa. O Brasil é grande, vender para o Brasil é difícil, é um país grande, mas a gente tem o mundo. E hoje, quando a gente fala de marketing, a gente faz os podcasts, a gente faz os cortes, é o que a gente vê nas redes sociais, né? Então, eu fiz um podcast aqui, por exemplo. Só que se o podcast está em português, como que eu vou vender para o cara que está nos Estados Unidos?
Mas você fez esse conteúdo, você perdeu o seu tempo, você foi, colocou e etc. Então, por que eu não faço o podcast que eu fiz em português, em inglês, inclusive com lip sync e tudo? We completely changed the pharmaceutical industry. But take the ProGen 3 model, which trains on proteins. They created 4 antibodies. And how does that work? You train the protein, you train on a... Ou espanhol? Cambiamos completamente la industria farmacéutica. Pero toma el modelo ProGen 3, que entrena proteínas. Ellos crearon 4 anticuerpos. ¿Y cómo funciona eso? Entrenas la proteína, entrenas la base... Então, quer dizer, não tem desculpa para não vender para o mundo. Ah, mas eu não sei falar francês, não tem problema. A gente resolve. Eu vou disruptar um modelo de negócio inteiro agora, só para a gente ter uma ideia de como isso funciona, tá? Quem aqui já fez propaganda na TV? Fez um comercial de TV? Custa caro? Custa caro, né? Porque tem uma equipe gigantesca, você tem equipamento, maquinário, roteirista, ator, é uma confusão. Só que esse comercial para TV da Puma foi feito 100% por agentes. Agentes de IA. Desde a criação do vídeo, o design do conceito, roteiro, criação de cena e a finalização do comercial. Vamos ver. For too long, greatness has been defined by the grind. The relentless pursuit. Pain is power. Struggle is strength. Play has no place in sport. But at Puma, we've always done things differently, championing the fearless few who show up exactly as they are. Unapologetically authentic, joyful pioneers. Those who know that greatness is measured by the courage to play your own way. Your story makes you strong. Your journey is yours to define. Move the world like only you can, because greatness is in your nature. Agora eu faço a pergunta para vocês. E se eu pudesse entregar uma propaganda de nível comercial toda semana no seu inbox, isso vai custar barato. Quem gostaria disso? Pergunta que eu faço para vocês. O que vai acontecer com a empresa que faz propaganda para a TV? O que vai acontecer com ela? Ela vai ser reinventada. Aí você vai pegar as pessoas que estão dentro da empresa. Você tem o cara que é o filma. Aí você tem o ator. Você tem o pessoal que cuida do catering. Cara, mas você não precisa disso para fazer esse filme. Aí você precisa do quê? Precisa das pessoas que vão fazer a IA. Eu tenho essas pessoas dentro da empresa? Não, tenho que contratar. A empresa vira um Frankenstein. Então, sim, o que eu posso aproveitar? A experiência, os roteiristas, só que eu tenho que trocar a empresa completamente. Facchini, você falou uma coisa, eu tenho lá 300 robôs, eu paro um dia para programar o robô. Por quê? Porque agora é a mesma situação. Precisa ter um time de pessoas e engenheiros que vão ter que aprender e que você não vai encontrar na universidade do lado, dentro de casa para fazer a programação. É que nem aqui, se eu quero que a minha empresa faça propaganda, eu vou trazer as pessoas que conhecem de agentes de IA, que conhecem tudo isso. Eu não vou precisar necessariamente do cameraman, mas eu vou precisar do roteirista. Roteirista ganha um valor gigantesco. Então, você tem que reconstruir a empresa. Então, transformar a empresa, ela vira um Frankenstein, vai custar caro. Você vai ter que literalmente reconstruir a sua empresa, em cima das novas tecnologias para você entregar isso. Senão, você está pagando 2 vezes. É custo. Aí o CEO do Netflix falou, olha, o negócio está crescendo tão rápido que a IA já vai fazer os filmes do Netflix, já. Sabe como que você vai ver um filme do Netflix daqui a pouco? Em vez de você ficar sapeando no Netflix para escolher o filme, você vai falar assim, eu quero um filme do James Bond, estrelado pelo Brad Pitt e Scarlett Johansson, feito em Roma, com figurino do Tom Ford, o final surpresa, faz o filme para eu assistir. E ele vai gerar o filme na hora, para você. O que falta para isso acontecer? É só terminar os data centers que estão sendo construídos lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tem lá em Dubai, em Abu Dhabi, terminou esses data centers, eu já tenho poder computacional para fazer isso.
porque a tecnologia já existe. Tanto é que essa empresa aqui, o que ela faz? Exatamente o que eu falei para vocês, só que ela faz desenhos, né? Os seriados de desenho. Então você entra aqui e fala, você escolhe um dos seriados que você gosta mais e você faz o seu episódio. Você faz o prompt, como você quer o seu episódio, a sua história. E se a sua história for legal, ela entra para o seriado principal e você ganha royalties das vendas do que acontece ali. Então ela criou um crowdsourcing de qualquer pessoa aqui pode virar roteirista para fazer os videozinhos. Então, por exemplo, eu trabalho, um dos trabalhos que eu estou fazendo, que eu chamo de dinheiro generativo, né, que é usar a inteligência artificial para administrar um ativo digital em tempo real e retransformar ele, difícil explicar isso, né? Então, então vou botar uma conversa com Elon Musk para ele explicar, a gente conversar sobre isso, por que não? So, Guga, imagine this. A currency that doesn't just sit there like a lazy-ass rock, but grows, evolves, like a goddamn AI plant. Elon, you're talking about money that fucking breeds like AI-powered rabbits? Exactly, but not rabbits, Guga. Think, a self-learning, yield-generating entity, a financial organism. Holy shit, Elon, you want to turn money into a goddamn Tamagotchi? Feed it data, let it grow? Yes, but smarter. It learns, it adapts, it fucks the old system sideways. No more banks, no more middlemen. And what, everyone just trusts this AI money to not go full Skynet on their asses? Trust? No, Guga. Trust is for suckers. This is about transparency. Blockchain, AI, and, fuck it, maybe quantum computing. Quantum computing? Jesus, Elon, you're like a kid with a new toy every 5 seconds. Toys change the world, Guga. And this toy will make money obsolete as we know it. All right, Elon, but if this AI money of yours starts demanding rights, I'm out. Então, quer dizer, o que impede a gente de construir uma história da nossa empresa, entregar ela toda semana, né? Melhorar nossa rede social, transformar os clientes em fãs, etc. Nada. Agora a gente precisa estar atento à disrupção. Sabe por quê? Quando alguém cria um produto, e esse produto adquire 5 milhões de usuários, alguma empresa vai à falência. E está saindo produto à torta e à direita. Se ele adquire 5 milhões de usuários, alguém vai à falência. Então, vou mostrar esse exemplo aqui. Chegg, uma empresa de educação que faz reforço escolar, listada na NISE. CEO, muito bom. Board, muito bom. EBITDA, cara, positivo desde sempre. Tudo perfeito. Quando saiu o ChatGPT, as ações caíram de 113 para 2. Acabou a empresa. E não foi por questões de governança, e não foi por corrupção, e não foi por falta de lucratividade. E o ChatGPT não faz o que ele faz. Ué, mas por que caiu? Porque 4 pessoas usando o ChatGPT faz o que ele faz. Então vai ter um enxame de startups construindo exatamente o que é a Chegg. Então não faz sentido nenhum você ter lá 1.500 funcionários, se eu tenho 4 que vão competir comigo. Você entendeu? Então esse é um ponto, né? E a velocidade da disrupção é tão intensa, esse gráfico é muito legal. Isso são corridas em São Francisco apenas São Francisco. 2010, tinham 2.000 táxis que faziam 100% das corridas. 10 anos depois, 2020, veio o quê? Uber. Então você teve 1.300 táxis e 25.000 Ubers. E os 25.000 Ubers fazendo 80% das corridas. Aí a gente falou, pô, talvez eu não precise comprar carro. 5 anos depois, 900 táxis com 3%, 45.000 Ubers com 50% e 700 Waymos fazendo 47% das corridas. O Waymo é o carro autônomo. Metade das corridas de São Francisco são feitas por carro autônomo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Em quanto tempo vai vir o carro autônomo para o Brasil? Cara, só para aprovar na prefeitura, 5 anos. Né? Não precisa nem entrar no resto. Tá? Então vai demorar. Não se preocupem, vai demorar. Mas quando entrar, é do dia para a noite. Porque a tecnologia está caminhando, está acontecendo tudo isso, você tem uma barreira burocrática e não uma barreira tecnológica. Quando a barreira burocrática cai, faz assim, ó, blum, e leva tudo.
Você nem vê o que aconteceu, passa 6 meses, você nem lembra mais que carro autônomo era um negócio diferente, já virou normal. Tá? Então, esse é o ponto. Quando eu falo do dinheiro, e a mudança que está acontecendo com o dinheiro, ela está brutal. Ela está brutal, sabe por quê? Porque tudo está virando ativo. O que é isso? Você abre uma empresa, você registra ela lá na Jusesp, ela vale R$1 milhão. Aí você compra um imóvel, vai lá no cartório, ele vale R$1 milhão. Aí você quer comprar R$1 milhão de ações da Petrobras. Você vai numa corretora credenciada da CVM e compra. Aí você quer comprar Google. Não, Google eu tenho que ir numa corretora para fazer o câmbio para dólar, para uma corretora credenciada pela SEC para eu comprar Google. Certo? É uma confusão. No momento que eu tokenizo tudo isso e coloco tudo na mesma infraestrutura, eu tenho R$1 milhão que viram 1 milhão de tokens a R$1. Eu tenho R$1 milhão que vira 1 milhão de tokens a R$1. E aí eu troco tudo por tudo. Eu pego um pedaço da minha empresa e pago o Starbucks, pago o café e troco tudo por tudo. No momento que isso acontece, a gente está falando de 16 trilhões que vão entrar para a economia de ativos que simplesmente são ilíquidos. Só que eu estou falando do mundo inteiro. Então eu posso ser sócio do Empire States. Eu compro um pedaço do Empire States e ganho o equivalente ao aluguel do Empire States. E eu estou aqui no Brasil. Olha que interessante. Né? Ou aqui, está aqui esse exemplo. Eu vou lá e compro $52, que é um token dessa casa que vale 130, me dando 10% ao ano, que é uma casa alugada com seguro, né, na Flórida. E eu aqui no Brasil, sentado, aperto um botão e estou virando sócio de um pedaço de uma casa na Flórida. Então a gente vai ver essas coisas acontecendo muito rápido. Só que aí os Estados Unidos entendeu esse jogo e saiu na frente de todo mundo. O que é dinheiro? É a pergunta que todo mundo faz, né? Dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Dinheiro é muito simples, dinheiro é dívida. O Fed, lá americano, vira e fala o seguinte: preciso de dólar. O que ele faz? Ele emite uma dívida, os países compram a dívida, né? Então ele emitiu 1 bilhão, ele vai pagar 4% ao ano, né? Então custou o quê? 4 milhões para ele, né? Para emitir 1 bilhão. E ele vai emitindo. Então, dinheiro é dívida. Se você confia nos Estados Unidos, os juros é baixo. Se você não confia, os juros é alto. Por isso que os juros no Brasil é alto, porque o Brasil emite e você não confia, então os juros é alto. E nos Estados Unidos os juros é baixo. O que os Estados Unidos fez? Ele pegou e falou o seguinte: se você quer ter uma stablecoin, um dólar digital, agora você pode. Só que o colateral, obrigatoriamente, vai ser título da dívida americana. E isso vai ser legal nos Estados Unidos. Logo, aquele tokenzinho lá do Empire State, você vai receber em dólar, aquele dólar vale. E você aperta um botão aqui no Brasil e recebe. E está em dólar. Você não tem mais o risco institucional. Então, o Trump acabou com o Genius Act, acabou de fazer tudo isso. E no momento que eu trago a inteligência artificial para um token lastreado no título do Tesouro, com essa tokenização toda que está acontecendo, o que acontece? Eu posso criar um monte de coisa. Só nesse mercado de cripto hoje, a gente já está falando de 4 trilhões. Uma das moedas, que é o Tether, que é um dólar digital, ela movimenta no mês 2 vezes o PIB do Brasil. Uma moedinha. Né? Então, quer dizer, a coisa está acontecendo. Quando eu falo, então, do tal do dinheiro generativo, o que é? Esse aqui é um exemplo. Eu tenho, não dá para ver direito, mas eu tenho um token com um código. Então, um ativo digital governado por código programável, como o Bitcoin. Ele tem um programa, aquele código é estático, ele não mexe. Quando eu falo de dinheiro generativo, eu estou falando de um ativo digital governado por IA e Machine Learning, capaz de se autoprogramar e operar com foco e objetivos estratégicos. Em outras palavras, eu vou falar que tipo de coisa que eu quero e ele vai sair no mundo inteiro buscando para mim. E recalibrando em tempo real a meu wallet e me protegendo do que eu preciso. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, ele se chama OUSD, é um dos tokens que estão rodando por aí. Você coloca ele dentro do seu wallet e você fica olhando, né, só o dinheiro entrando, porque ele fica arbitrando entre os marketplaces e DeFi, de finanças descentralizadas, gerando juros.
né? E você pega esse dinheiro e guarda aqui dentro, ó. Você custodia num wallet que nem esse aqui. Eu posso pôr 1 milhão, 2, 10, 1 bi, põe aqui dentro, põe aqui dentro, acabou. Está comigo, custodiado comigo. Olha que interessante, né? Esse projeto aqui é o exemplo. Tem um projeto que eu estou trabalhando, você tem toda uma tecnologia de inteligência artificial administrando um ativo digital com base no seu risco. E você não precisa se preocupar com nada, ele simplesmente vai acontecendo sozinho e se recalibrando 24/7. Então, dito isso, quais são os impactos da IA? Isso é importante. Quando a gente fala da IA algorítmica, todo mundo tem rede social aqui, não tem? E aí, a gente usa a rede social? Não dá para ver direito aqui. Mas, basicamente, toda vez que você dá um like, né, em alguma coisa, ele pega essa informação. Isso é um sinal. Então, eu peguei um sinal. Então, você abre o teu app, ele pega a tua geolocalização. Você clicou numa foto, ela pega essa informação. Aí vê onde os seus amigos clicaram, pega essa informação. Os amigos dos seus amigos, pega essa informação. E no momento ele faz o quê? Ele pega os sinais, coleta os dados, treina o modelo, filtra, personaliza e te mostra o feed. Então, se todo mundo aqui agora abrir o Instagram, é impossível ter um feed igual ao do outro. Ele é hiper personalizado. E você vicia nisso. Aí eu faço a pergunta, o app do teu banco faz isso? Não, você abre, você sabe o que tem lá dentro. Ele não é hiper personalizado. Se ele fosse hiper personalizado, pegando os sinais, eu abri o app do meu banco e ia falar, pô, você está num local diferente, né? Olha, encontrei um token para você que é interessante para investir. Pode investir? Pode. Olha, você tem que pagar essas contas hoje. Pode. Olha, eu vi que você está aqui em Rio Preto, o Beltrame está perto. Quer que eu avise ele, já faça uma reserva, se você usar o cartão, os dois vão ter 10% de desconto? Aperta um botão, ele já organiza tudo. As coisas acontecem. O interessante disso é que é o seguinte, quando você usa, como ele vai acertando, né, toda vez que você usa lá o Instagram, o TikTok, etc., o que é um acerto biologicamente? É uma liberação de dopamina, você fica feliz. Eu acertei, puf, dopamina, microdopamina. Acertou? Microdopamina. Acertou? Microdopamina. O que acontece? Quando você tem várias microdopaminas, você vicia. Então, esses produtos foram feitos para viciar. Então, quando você abre, por exemplo, a geladeira, você não é viciado em abrir a geladeira, porque você sabe o que tem dentro. Mas num caça-níquel, você não sabe o que vai vir. Então, tua cabeça fica, deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa eu ver o que vai acontecer. Se vocês pegarem, por exemplo, o Instagram, né, e olhar aqui do lado, quando eu baixo o Instagram, vocês vão reparar aqui em cima que roda uma bolinha. O Instagram é um caça-níquel, ó. Eu vou rodando, vai rodando a bolinha, eu vou rodando e vai rodando a bolinha. Então você fica lá no Instagram como se fosse um caça-níquel. Por que você embrulha o presente para dar para alguém? Sabe por quê? Porque quando ele está embrulhado, teu nível de dopamina vai lá no alto porque você não sabe o que é. Aí quando você abre o presente, ele cai, puf. Aí vem a recompensa. Então as estratégias hoje desse mundo digital fazem esse tipo de coisa. Aí o que acontece? Vamos ver as consequências. Isso aqui é a vida de uma pessoa, de um jovem de 18 anos, que vai viver até os 90. Cada linha dessas são 3 anos. Vamos ver o que esse jovem vai fazer. Ele vai dormir 200 e poucos meses, ele vai trabalhar e ir para a escola, ele vai comer, não dá para ver direito aqui, mas vai sobrar 386 meses para ele fazer o que ele quiser. Aí a pergunta que eu faço, o que as pessoas vão fazer? Eu sei que o Beltrame vai pescar. Né? Alguém aqui vai escalar montanha? Alguém vai mergulhar? Alguém vai viajar o mundo? O que a gente faz, na verdade? A gente vai passar 26 anos na frente de uma tela. Por causa dessas dopaminas. É só olhar teu filho, filho de todo mundo aqui. Ele vai passar 26 anos na frente de uma tela. Porque viciou, é na tela do Instagram, do TikTok, do Netflix, do YouTube ou do Excel. Você acha que isso é uma civilização saudável? Não, né? Então o que está acontecendo agora? A gente percebeu que esse excesso de tela impacta o quê? A felicidade. Né? Por que ele impacta a felicidade? Ele causa isolamento, ansiedade, depressão, você está toda hora com a microdopamina.
Então você precisa ter alguma coisa para se safar de tudo isso, tá? E a indústria da felicidade virou uma indústria gigante. É só olhar o wellness. A indústria de wellness acabou de ultrapassar a indústria de esporte e farmacêutica junto. Porque ninguém quer ficar na tela. Agora eu não quero só ir na academia, eu quero ir na academia, eu quero encontrar meu amigo, eu quero fazer a sauna, eu quero ficar lá. Né? É a indústria de wellness, você começa a ver atrás, uma coisa atrás do outro, né? Aparecendo disso, que é o quê? É né? Em troca dessa depressão que você vem da tela, começam a sair novos modelos de negócio. Tá? Quando a gente fala da IA algorítmica também, um exemplo da SpaceVis, é uma empresa que eu invisto, que o Beltrame investe também, que usa IA. Usa IA como? Eu tenho aqui, né, os boizinhos, tudo bem, estou traqueando os bois com brinco, GPS, lindo, maravilhoso. Só que a questão é o seguinte, a gente usa a inteligência artificial para entender o que esse boi faz. Então a gente começa a entender aqui, por exemplo, quando ele vai dormir, quando ele acorda, que não dá para ver direito. Mas, basicamente, a gente consegue entender, através do uso de dados, se o boi está doente, sem nem ter encostado nele e não importa em que lugar do mundo ele está. Simplesmente pelo padrão. Opa, o padrão aqui mudou. Mexe agora antes que ele fique doente. A gente vê o outro padrão aqui, você consegue entender, por exemplo, se uma vaca está grávida, sem ter que ir lá e olhar para ela em qualquer lugar do mundo. Simplesmente com o uso de dados. E o que acontece? Quanto mais dados você usa, mais assertivo fica. E aí você começa a ficar preditivo também nesse processo todo, consegue controlar todo o seu inventário. Imagina, você saber em tempo real todo o seu inventário de gado, aí passou no dia, você olha no celular e fala, opa, engordei mais tanto, acabei de ganhar mais 500 mil. Né? Chegar nesse nível de um negócio que é totalmente fora. É isso que é a digitalização do processo. Quando a gente fala da IA generativa, que é o que tem o ChatGPT, vocês sabiam que ela é burra? Ou não? Fala, pô, como que o ChatGPT é burro, né? Eu pergunto tudo para ele, ele responde. Sabe como que você treina o modelo? Ele simplesmente tem que descobrir qual que é a próxima palavra. Só isso de uma frase. Eu vou para Campos do Jordão, vou jantar um fundi. Eu vou para o Guarujá, vou jantar um peixe. Então, se eu tenho a palavra Campos do Jordão, eu tenho a palavra jantar, a probabilidade de eu ter fundi é maior do que peixe. E se eu tiver Guarujá, peixe é maior que fundi. Então, eu faço estatisticamente um treinamento, que não dá para ver direito aqui, mas basicamente, sabe o que é esse treinamento? Eu vou e pego 1 trilhão de palavras e descubro qual que é a próxima palavra em cima de 1 trilhão de palavras. Por isso que custa 100 milhões de dólares para fazer um treinamento de um modelo. Porque eu vou estatisticamente tentando descobrir qual que é a próxima palavra. Então ele lê o que existe e ele replica estatisticamente isso. Então aqui no canto desse modelo, quando ele vai passando, ele vai dar a probabilidade das palavras da próxima frase. Em cima desse negócio, o que acontece? Quando você treina um modelo, você pode treinar um modelo da sua empresa. Isso aqui é um LLM, Large Language Model. Você pode treinar um SLM, um Small Language Model. Você treinou todas as suas vendas, né, todas as pessoas que tem, você treinou tudo que tem lá dentro. No momento que você treina, você pode gerar coisa nova, você pode resumir, reescrever, extrair, que é um pouco do que o ChatGPT faz, né? Você manda uma frase para ele e fala, reescreve essa frase para mim. Ele reescreve, porque o modelo está treinado. Só que isso são tokens de texto. O que está acontecendo no mundo é que esse treinamento está sendo feito não só com texto, ele está sendo feito com áudio, tipo Suno, onde você faz música, com imagem, tipo o Midjourney, né, para você fazer imagens, com 3D, com vídeo, tipo VO3, ou com proteína. Treinar proteínas. Então a Microsoft comprou uma usina nuclear para treinar proteína. Se eu pegar esse modelo aqui, chama Progen 3. Sabe o que esse modelo fez? Ele treinou proteína e o resultado do treinamento ele focou em 20 doenças. Treinou o modelo e ele criou o anticorpo para essas doenças. Então, ao invés de você tomar remédio,
você vai colocar um anticorpo no seu corpo e pelo resto da vida ele vai atuar. Usando a mesma tecnologia. Então, o que eles fizeram aqui que vai aparecer nesse vídeo? Eles pegaram um programa teste, tá? Eles treinaram as proteínas de um determinado segmento. Ó, começaram pequeno. Foram crescendo o modelo. Quanto maior o modelo, mais preciso fica. E aí veio o teste. Doenças, 7 milhões de pacientes, 660 bilhões o mercado de de remédio para essas doenças. Eles fizeram o treinamento das 20 doenças e construíram os anticorpos e disponibilizaram open source os anticorpos para qualquer qualquer um que queira produzir. Até porque se ele não fizesse isso, já ia ser processado, não sei o quê, né? Ia ter um monte de problema. Então, o que eles fizeram? Fizeram anticorpio, ó, puf, tá de graça. Quem quiser pega e produz o remédio, e aí, em outras palavras, atinge 660 bilhões de um mercado do dia para a noite. Está no começo. Por isso que eu falei que daqui a 5 anos vai ser bem interessante. Quando a gente fala da IA agêntica, essa é aquela que impacta o trabalho do executivo. Então, o que é isso? Treinei um modelo, treinei o modelo da minha empresa, de atendimento, de todo o atendimento que teve na minha empresa a vida toda. Com isso eu construo um agente da minha empresa. No momento que eu construo o agente da minha empresa, o que acontece? Vou fazer um exemplo. Eu construo um agente do Guga, com todos os dados do Guga, tá bom? Aí eu viro para o agente do Guga, enquanto eu estou dando palestra, eu mando um prompt para ele. Falo, olha, eu quero comer uns sucrilhos, mas um sucrilhos que faça bem para a minha saúde. Ele vai falar, entendi. O agente do Google vai falar, você quer um cereal baseado no seu biotipo, né, que não te engorde, é isso. Ele pega esse prompt e vai falar com o agente da DASA. Porque ele vai lá com o agente da DASA para pegar meus níveis de colesterol para poder completar o prompt. Completa o prompt, entende qual é o sucrilhos e ele vem falar com a agente da Nestlé. Agente da Nestlé, eu quero um sucrilhos feito dessa forma. Você consegue fazer? Consigo. Então faz os sucrilhos e entrega para o Google. Tudo isso feito entre agentes. O Google lançou um agora, bem interessante, né? Que você quer comprar uma TV, você vai no Google, busca TV, né? Aí você escolhe o busca-pé, submarino, não sei o que, tarará. Não, você fala, eu quero uma TV de 55 polegadas, de OLED, quero gastar R$ 3.500. Acabou. Ele vai, quando ele encontrar a TV desse daqui, ele compra e manda entregar na tua casa. Porque já tem no wallet do Google o seu cartão, ele já tem o teu endereço. Isso pode demorar um segundo, pode demorar um ano, o agente está trabalhando. Então a gente vai ver em breve, aliás, em breve não, porque eu já estou vendo, né? Mas vocês vão ver também. Você não tem um grupo de WhatsApp das pessoas da empresa? Você vai ter os agentes biológicos, que são as pessoas, e os agentes de IA, que vão trabalhar junto no WhatsApp com você. Então, por exemplo, estou indo num cliente, tá? Específico. Pô, deixa eu ver, eu tenho um NDA que me impede de falar com esse cliente? O meu agente do jurídico vai falar, não tem, pode falar com esse cliente. Ou ele vai falar, não, você tem esse aqui. Ué, olha que simples. A galera vai começar a brigar dentro do WhatsApp, o agente do RH vai falar, você não pode fazer isso não. Cara, eu vou multar vocês aqui. Então você começa a interagir.
Ah, não, preciso de uma informação, eu estou indo para uma cidade nova, eu queria saber quantas farmácias tem aqui para eu vender meu produto. Ela vai te falar. Me dá o nome das pessoas, o telefone, ele vai te dar. Né? Então, com isso, a gente começa a ver um mundo novo. E esse mundo novo que a gente está vendo, eu tenho carro autônomo automatizando o transporte. Eu tenho robô automatizando o trabalho físico. Eu tenho drones automatizando a guerra. Quem vence a guerra, vence o mundo. Eu tenho blockchain automatizando o dinheiro. E eu tenho os agentes automatizando a inteligência. Então, em 5 anos, esse é o mundo que a gente vai viver. E aí, para eu terminar, eu faço uma pergunta para vocês. Se a IA realmente chega nesse nível, segundo Elon Musk, em 4 anos a gente tem os humanoides, estão fazendo cirurgia, etc. e tudo mais, eu tenho os agentes fazendo todo o trabalho repetitivo que a gente tem aqui dentro. O que vai sobrar para o ser humano fazer? É uma pergunta boa, não é? O que ele vai fazer se a IA fizer todo o teu trabalho? Aí eu respondo essa pergunta de uma forma simples. Na Grécia Antiga, quando a Grécia Antiga dominava o mundo, ela dominava o mundo, cada cidadão grego tinha 13 escravos. O cidadão não fazia nada. Nada, nem banho, até banho davam nele. E o que eles fizeram nesse momento? Inventaram a democracia, a arte, a arquitetura. Aí eu venho para um ponto. Qual que é a única coisa que o ser humano consegue fazer que nenhum outro animal consegue? O que é? Que só a gente tem. É um gift, é um presente de Deus que a gente tem, que nenhum outro animal tem. Sabe o que é? Imaginar o que não existe. Se eu tenho um monte de macaco de um lado e um monte de macaco do outro lado do rio, eles não imaginam uma ponte. Mas se eu tenho ser humano de um lado e ser humano do outro, eles imaginam uma ponte, sem mesmo nunca ter visto uma ponte. Mas se a gente deriva do macaco, qual foi o momento que mexeram na nossa cabeça e fez a gente imaginar o que não existe? Na evolução? Não sei, mas em algum momento, alguém ou algo veio e falou, essa espécie vai dominar o mundo, eu só preciso de uma coisa para ela dominar o mundo, ela só precisa imaginar o que não existe. Ela só precisa ser criativa. Então, com isso, talvez, no momento que a IA pegue tudo isso, sobe para a gente fazer a única coisa que é o grande diferencial que a gente tem no mundo. Pode ser um mundo bem interessante, né? E aí eu termino com a frase do Napoleão Hill que diz, whatever the mind, tudo que a mente consegue conceber e acreditar, ela consegue atingir. Obrigado, pessoal. Fica aqui. É para a gente ver o quanto a gente está desprovido de pensamento lá na frente, né? Que ótimo. Pois é. Você quer fazer uma pergunta, Marco? Hã? Agora é a hora, né? Arranja o microfone para o Marco fazer uma pergunta, depois levanta a mão quem quer fazer a pergunta que vai se passar para vocês ali, tá? Espera aí, antes de fazer essa pergunta, fica aqui do meu ladinho, coloca o vídeo da Gran Torta. Alessandra, vem para o palco, fazendo um favor. O mundo está em constante transformação. Sabemos que transformar é necessário, mas evoluir é essencial. Dentre as infinitas possibilidades que o futuro nos reserva, é preciso ter cada vez mais flexibilidade, dinamismo e inovação. É preciso cumprir a missão de contribuir com o desenvolvimento sustentável do mercado, da nossa sociedade e do nosso planeta. Tudo isso faz parte do nosso DNA. Essa é a Grant Thornton. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. A Alessandra é uma das sócias, né? Trabalha diretamente com o Daniel Maranhão. O Daniel Maranhão vai estar no nosso grupo do comitê do LEAD, tá? Então, eu vou colocar o Daniel lá e apresentar oficialmente para vocês. Mas a Alessandra é quem vai frequentar o tempo inteiro aqui a nossa região. Então, seja muito bem-vinda. Pode falar um pouquinho da Gran Torta. Bom, boa noite. Antes de mais nada, estou muito feliz de estar aqui, tá, gente? O Maranhão hoje não pôde estar, logo certamente estará com a gente, mas me encarregou, né, de trazer essa mensagem.
Grant Thornton é uma empresa global centenária e que no Brasil, nos últimos anos, vem crescendo muito. E, assim, era mais do que hora da gente estar mais perto aqui do Noroeste Paulista, vim aqui com essa missão e a gente está muito feliz de estar com o LEAD, né? Porque qual que seria o caminho melhor de estar aqui com vocês e conhecer os empresários, se não, né, com a ajuda aqui do Marcos e do LEAD. Então, só tenho a agradecer e realmente acredito que vai ser uma parceria muito próspera aí, né? O que precisar da Grant Thornton, depois a gente vai mandar para vocês toda uma apresentação. A Alessandra vai estar o tempo inteiro. Então, Alessandra, faça relacionamento, conheça todo mundo, se aproxime, entenda a necessidade de cada um aí e sucesso nesse nosso início de parceria, que eu tenho certeza que vai ser, viu? Muito obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigado. Uma salva de palmas para a Alessandra da Grant Thornton. E agradecer a Didática, Henrique Melo, escritório de advocacia, um dos maiores especialistas tributários da nossa região, né, Roberta, Henrique Melo e todo o time, obrigado por estar com a gente sempre, sabe, o carinho que eu tenho por você, por seu esposo, e para o trabalho que ele faz mesmo de bastante resultado. J. Silva Painéis, né, João, Jeruz e toda a família, obrigado sempre pelo apoio. RCE Digital, essa palestra ela vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube, tá bom? E para quem é filiado ter o acesso ao conteúdo. E o Rodobens, que daqui a pouquinho eu falo para vocês, e nosso fornecedor oficial, que é a Poti. Pergunta. Por favor, para o Marco Beltrame aqui primeiro. Aqui. Deixa só um pouquinho. Vocês viram que tem algumas imagens que não estavam aparecendo. Eu fui até lá checar, tá? Deu algum problema do Mac diretamente com a transmissão dele aqui, tá? Mas a imagem estava lá perfeita, tá? E era para ter aparecido. Não sei, eles também não souberam explicar. Peço desculpa. Depois, se alguém precisar de alguma informação aí, quiser mais detalhe, eu vou te acionar para você manda aí, tá bom? Vai lá, Marcão. Guga, além de pescar, de construir os agentes, porque eu sei bem o nosso papel, e de cuidar de todo esse mercado de proteína animal que nós estamos dentro, eu queria aproveitar aqui para vingar o pessoal da minha mesa, a Aninha, né, que é sempre sacaneada pelo Marcos, e te fazer uma pergunta. Você acredita que em menos de 4 anos nós conseguimos ter um agente, um holograma, para substituir os apresentadores do LEAD do interior de São Paulo? Olha, eu vou cante também, por favor. Eu posso xingar agora ou depois? Eu vou responder. Guga, tem que fazer show particular no final de semana, tá? Dia 30 e 31, tá? Vou responder. Vocês perceberam que a indústria de wellness bombou, né? E que o metaverso caiu. É verdade. Por quê? O ser humano precisa de conexão. Uma salva de palmas para o Guga, esse talento maravilhoso, uma pessoa exemplar, que não tem igual quando fala da abordagem e percebe o talento do ser humano. Mas é verdade, a conexão. Quando a gente perde a conexão, que aconteceu com o Covid, você viu, as pessoas ficaram doentes, etc. Quando você fica muito tempo numa tela e tendo a pena, você também fica doente, você perde felicidade. Quando você conecta com pessoas, esse, aliás, é um dos segredos da longevidade. Então, eu acredito que a tecnologia mais legal que existe é aquela que é invisível, você não vê, né? Beleza. Quero agradecer a presença da secretária de Desenvolvimento Social, Sandra, muito obrigado. Do nosso deputado Itamar, novamente, muito obrigado. É sempre importante ter o poder público junto com a gente. Essa união é o papel que o LEAD faz muito bem e a gente prega aqui. E obrigado mesmo de coração, tá? Ô, Guga, você ajudou a criar o primeiro banco digital do mundo. Conta um pouquinho dessa história, de como você participou disso. Olha, essa é uma história bem interessante, porque, na verdade, foi o seguinte, né? O Henrique Meirelles me chamou e ele falou, olha, a gente tentou de tudo com quem conhecia banco para fazer um banco digital e não conseguiu. Então, a gente está trazendo quem não conhece de banco, mas conhece do mundo digital. Então, tudo bem, foi assim que começou a conversa. Mas daí eu vou dar um exemplo muito prático do que aconteceu. Eu comecei a analisar o processo, aí diziam-se que existia uma norma, que na época chamava 2025, que qualquer bancário que você perguntasse, ele falava, olha, por causa dessa norma, você não pode abrir digital. Para abrir uma conta no banco, você precisa de um gerente.
E esse gerente é responsável, né, pela sua conta. Inclusive, se ele abrir uma conta fraudulenta, ele vai preso. Então, a norma não permite que se abra uma conta digital. Você vai ter que trocar a norma. Aí era isso, todo dia, esse processo. Aí um dia eu fui ler a norma. Né? Quando eu li a norma, não dizia que precisava de um gerente. Não estava escrito isso. E estava escrito o que precisava ser feito. Só que na época que a norma foi escrita, não existia smartphone. Então, o que tinha que ser feito só dava para fazer com o ser humano. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, eu vou fazer exatamente o que está aqui dentro. Então, a gente fez um protótipo, né? E vou explicar como foi o protótipo, mas chegamos no conselho, todo mundo lá no conselho, eu falei, olha, a gente vai abrir a conta digital. O pessoal meio cético, eu falei, vou mostrar para vocês como. Eu falei, alguém me empresta uma carteira de motorista. Aí um VP me deu a carteira, eu tirei uma foto, coloquei meu celular no projetor, eu tirei uma foto da carteira dele, apareceu no projetor a foto da casa dele. O cara, pô, como é isso? Ah, isso é pegadinha. Falou, não, me dá outra carteira. Peguei outra carteira de outro, tirei uma foto, apareceu a foto da casa do cara. Ele disse, como assim? Eu falei, é simples. O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei uma API, a API é um pedaço de software, né, na internet que faz o seguinte, ele lê o que está na carteira e eu extraí o CPF, o número do CPF. Então o software só faz isso. Né? Aí depois que eu extraí o número do CPF, eu peguei outra API que pesquisa esse número no Serasa e pega o endereço. Aí eu peguei a API do Google, peguei aquele endereço, coloquei no Google e puxei a foto do Street View. Então, eu tirava a foto da carteira, aparecia a foto da casa. Eu falei, entenderam? Agora, como que vai ser para abrir a conta? Eu fui lá e mostrei o processo de abertura de conta. Então, é como você ia primeiro fazer o liveness, para tirar a sua foto, saber se você estava vivo na foto, depois do teu documento, do seu documento, eu ia fazer toda a validação, o processo todo de abertura de conta. Só que tinha um negócio interessante, porque a gente precisava do documento e o comprovante de residência. O documento era padrão. Comprovante de residência não, então tecnicamente era quase impossível de fazer. Então a gente falou, não, coloca aqui um comprovante de residência. Sabe como que a gente resolveu? Eu pingava, né, pingar é o significa, quando você chama o telefone e puxa o GPS do telefone todo dia às 3 horas da manhã. Então você colocou o endereço, eu ia lá 3 horas da manhã, falava, onde está esse telefone aqui? Ah, está nesse lugar, pingava por uma semana. Se batesse com o que você deu, eu já provava, né, você está ok. Se não bateu, aí tinha uma mesa que ligava, né, para conferir o teu negócio. Né, e com isso a gente conseguiu fazer o primeiro banco digital do mundo, foi o primeiro banco do mundo a aprovar uma conta digital aprovada num banco central. Uma salva de palmas, né, gente? Por que que eu não tive essa ideia? Eu sempre fico pensando, por que que eu não pensei nisso? Né? Por que que você pensou nisso e eu não? Preguiçoso eu. Próxima pergunta. Vai lá no... Fazendo favor ali, ó. Levantou a mão. As duas mesas aqui, um do lado do Itamar. Vocês se apresentam, por favor. Quem é? Empresa? Guga, boa noite. Parabéns pela palestra. Terceira de pé, vez. por favor. Meu nome é Vail Ferraço, da empresa Raiz Brasil International, e a gente auxilia as empresas a internacionalizar e a gerar novos negócios mundo afora. Já sou tricampeão da sua palestra, vi as 3 vezes, e na verdade eu tenho duas informações que eu gostaria de entender com você. A primeira é que você falou especificamente sobre IA, mas nós temos aí alguns fundamentos, alguns conceitos de possibilidade do AGI, né? Que aí é uma evolução do IA. Havendo essa evolução do IA, aí sim nós entraríamos numa era onde haveria sim a substituição cognitiva do homem. Logo, esse AGI poderia criar algo que você colocou que somente o humano faria, também poderia ser criado por uma máquina. E olhando, isso é um conceito, inclusive, do John Maynard Keynes, que o Elon Musk mesmo colocou numa discussão, numa conversa, dizendo que, inclusive, antes disso, a IA poderia gerar um problema de altíssima produtividade das empresas e geraria um desequilíbrio de massa salarial. Ou seja, muitas pessoas ficariam desempregadas, então as empresas teriam altas capacidades, alta produtividade, porém as pessoas não teriam dinheiro para comprar. Isso, inclusive, o Elon Musk colocou que os milionários, os bilionários
teriam que utilizar parte dos seus impostos para gerar um super salário para essas pessoas. E meu segundo ponto é com relação ao meio ambiente. Data centers, LLS, entre outros, consomem muita água. Muita água. Em regiões áridas, e isso já está gerando um problema gigante num cenário que nós já estamos vendo que é extremamente negativo, que é dessa mudança climática. Onde estão tendo iniciativas para também gerar aí possibilidades impeditivas para que a humanidade não entre num processo autodestrutivo. Uma salva de palmas, Vaiante, cara inteligente, né? Olha, você viu? Não, boa. São 3 perguntas aí, tá? Vamos começar pela primeira com relação ao AGI. Sim, é verdade que quando a gente tem um poder computacional, é capaz que uma IA pode criar, por exemplo, uma física nova. E essa física nova você pode criar um produto novo que não existe na natureza. Só que isso ainda é estatística. Isso não é criar o que não existe. Então, sim, a gente vai criar coisas novas, etc., mas não é o poder cognitivo do ser humano. O que dizem, e ninguém sabe ainda, é primeiro que no modelo que existe hoje, você não consegue também chegar nisso. Você precisa de um outro tipo de modelo, tá? Um pouco mais poderoso. O que pode mudar, que aí ninguém conhece, é eu fazer uma AGI baseada em computação quântica. Quando a computação quântica ficar estável, tá? Pode ser que demore 20 anos, né? Mas se você tem computação híbrida, que já é o suficiente para resolver a maioria dos problemas do mundo, né? Não precisa nem chegar no quântico, mas a computação quântica ela trabalha numa outra forma. A gente começa a falar de consciência, a gente começa a falar de física quântica, onde a gente não consegue nem explicar o que é esse negócio, né? Que é a consciência, que é uma coisa muito simples. Você não conversa com você mesmo? Você consegue parar sem pensar em nada? Quem é que está levando essa informação para você? Né? A gente não sabe. É você mesmo conversando com você mesmo? Todo mundo é louco aqui? Não. Né? Então, tem muita coisa a ser descoberta. Antes de a gente chegar num quântico, tem a computação híbrida, que é o mix do quântico com as GPUs, onde, por exemplo, a computação quântica ela fica muito pouco tempo. Só que ela faz um poder de processamento gigante. Então, o que acontece? Eu vou fazendo um problema na GPU, preciso resolver uma conta absurda. Eu vou para a computação quântica, ela fica 3 segundos que resolve aquela conta, depois eu volto para a GPU. Essa computação híbrida pode corrigir praticamente quase todas as doenças do mundo. Então, eu nem cheguei na quântica ainda. Isso é uma coisa. Aí, depois a gente vem para a parte que você disse com relação aos trabalhos, aos empregos. Né? Então, tem o robô fazendo tudo e etc. Isso acontece quando você imagina o mundo como ele é e eu coloco uma tecnologia nova. É óbvio que ela substitui, você tem que pensar o mundo como ele vai ser. Então, quem ia imaginar que um influencer de Instagram ia ganhar mais do que um banqueiro? Você conseguia fazer isso há 10 anos atrás? Não, é uma nova profissão que não existia. Então, a gente vai começar a ter outras coisas que você precisa colocar no contexto, que a gente não tem isso. E provavelmente, no momento que você tem tudo isso, você tem uma coisa que é simples. O entretenimento vai ser de graça, Netflix. O transporte é custo marginal de 0 com carro autônomo, entendeu? Se eu tenho robôs fazendo a parte da agricultura, etc., a comida é barata, você vai viver bem. Né? E aí as pessoas dizem uma coisa que eu acho interessante, que o que vale mais, dinheiro ou tempo? Tempo. Né? Porque com dinheiro, você não compra tempo, né, com dinheiro. Então, tempo é valioso. Só que quando você fica o tempo sem fazer nada, você perdeu o teu algo mais valioso. Então, o mais importante não é tempo. Sabe o que é? Atenção. Para o que você dá atenção, isso é o valioso. E se eu entro para uma economia da atenção, muda tudo. Porque às vezes a atenção é eu estar meditando com os meus amigos. Eu não preciso de dinheiro para isso, isso vai me dar uma felicidade muito maior do que qualquer outra coisa. Se eu estou dando atenção para criar um negócio novo e crio um negócio maravilhoso, ele vai valer mais. Olha que interessante, que empresa que vale mais, a Nike ou a Hermès? A Nike vende tênis do mundo inteiro, a Hermès, talvez uma outra pessoa tenha uma Hermès. Qual vale mais? A Hermès vale o dobro da Nike. E a Hermès faz bolsas com as tiazinhas costurando a bolsa. Ela tem um outro tipo de metodologia e vale o dobro. Por quê? Porque as pessoas valorizam mais isso
quanto mais tecnologia vem. Se a Hermès for feita por robô, ninguém compra Hermès. Agora, a Nike tem que ser feita por robô, porque ela precisa fazer com todo mundo. Tá? Então, aí responde a segunda pergunta. A terceira pergunta do data center, eu tinha um gráfico, eu até tirei, eu coloquei ele aqui, mas o Elon Musk acabou sendo o precursor disso, perguntaram se ele fez isso de propósito. Ele falou que não, cara, foi coincidência. Ele fez a SpaceX, que está levando, né, satélite lá para fora, fez a Starlink. O futuro do data center é no espaço. Então, agora você pode encontrar uma série de ações de empresas, tanto de foguete, etc., porque agora a bola da vez é o data center no espaço por algumas razões. A energia é infinita e o resfriamento é automático. E você manda isso para a rede de satélites e ela manda de volta para cá. Então, não faz sentido nenhum você fazer um data center na Terra no momento que você tem tudo isso de graça lá fora. Então, segundo Elon Musk, isso vai acontecer quando o foguete dele, que é reusável, ele ir e voltar várias vezes no mesmo dia. Aí já fica viável fazer o data center no espaço. Então, respondendo a tua pergunta. Obrigado, Guga. Próxima pergunta. Aqui é o Marcos, do Grupo Dionísio. Parabéns pela palestra, trazer Obrigado. um pouco de inovação para nós aí. Já deixamos nós meio de cabelo em pé. Uma pergunta, os data centers, como você falou, nas nuvens, no céu, né, vamos falar, e aqui, o processamento aqui, a energia vai ser um vilão ou não? Cara, a energia hoje é vilão, porque é mesmo o que ele disse. Hoje, para fazer um data center, você usa muita água, usa energia e etc. E vai ter que usar. Porque mesmo tendo no espaço, você precisa ter o data center aqui também. Tá? Não é que substitui, mas você joga boa parte lá dentro. Só que existem novas formas de energia. Né? Eu estou no conselho de uma empresa que fica em Londres, que eles fizeram uma bateria que dura 30 mil anos. Como funciona essa bateria? Ele pega o lixo atômico, ele pega um pedacinho do lixo atômico, pega os isótopos desse lixo atômico, ele cria uma tecnologia que ele tira a energia do isótopo. Só que uma bateria, ela tem menos... E aí, o que ele faz? Ele pega os isótopos, põe uma lâmina de diamante, que é o que você usa em chip, o robô põe os microisótopos muito pequenininhos, né, separado, o diamante trava tudo. Então, você tem menos radiação que o corpo humano. Só que a tecnologia chupa a energia do isótopo. Né? Então, você consegue, por exemplo, ter essa bateria durar 30 mil anos. Aí, a forma que você constrói, pode ser uma bateria para um relógio, pode ser uma bateria para um marca-passo, pode ser para um carro ou para um data center. Tá? Por que esse cara não está funcionando hoje? E eu estou lá já há quase 5 anos que eu acompanho o processo regulatório. Como que eu uso o raio do lixo nuclear? Entendeu? Ninguém quer pôr o dedo nisso, né, para vir. Só que, basicamente, é a reciclagem de um negócio irreciclável. Então, em breve, em algum momento, alguém vai fazer e isso vai acontecer e a gente começa a ter menos problema de energia. Mais alguma pergunta? Aqui, Aninha. Ali, por favor. Boa noite, Guga. Muito Boa bom noite. te ouvir. Obrigado. Sempre a gente aprende muito. Eu sou Ana Carolina Verde, tenho uma empresa Segente, Educação Corporativa. Queria saber o seguinte, testar rápido ou testar certo? Na sua opinião, qual é o que trava mais a inovação nas empresas? Mas essa pergunta é fácil, sem dúvida nenhuma, rápido. Porque o que acontece é o seguinte... a única forma de você saber o que está acontecendo num mundo em transformação é obtendo feedback. Então, se você demora muito pensando em alguma coisa, as coisas estão acontecendo, aí você vai para o mercado e aquilo não funcionou, você perdeu esse tempo todo. Você precisa testar, que é o que a gente diz no mundo de internet, rápido e barato. Então, o segredo é testar rápido e barato, trazer o feedback o mais rápido possível, porque é o feedback que diz qual que é o próximo o produto ou a próxima situação que você tem que fazer. Entendeu? Então, a gente está num mundo de mudança tão grande que, às vezes, a gente percorrer a qualidade absoluta faz com que você fique para trás. Então, você tem que testar rápido e barato e vence aquele que consegue pegar o feedback mais rápido e melhorar aquele feedback, e resolver aquele problema. Obrigada. Vamos dar uma salva de palmas para o Guga, né? Eu tive o
Prazer, muito obrigado por você ter vindo aqui. Imagina, prazer é meu. Que você possa continuar fazendo com que a gente pense muito fora da caixa e se incomode bastante mesmo, né? Que é só assim que a gente vai galgar outros patamares. Muito obrigado, viu? Fechado. Obrigado.